Estamos de volta. O assunto de hoje é muito polêmico. Preconceito contra a síndica, síndico do sexo feminino. Primeiro bloco já falamos coisas assim que inacreditáveis. E também coisas que talvez você não goste de ouvir, coisas que você tem opinião diferente. Então, se você não viu, volte, veja, porque tá bem bacana. E agora no segundo bloco a gente vai falar sobre o preconceito da equipe de funcionários contra a síndica, o sexo feminino, e também como você, síndica, deve se portar para evitar que ocorra esse tipo de situação. Então, vem comigo. Estamos com duas convidadas especiais, duas síndicas de sucesso, do Rio de Janeiro, Márcia Montalvão, e aqui de São Paulo, Karina Napp. Karina, vamos novamente com você. A gente falou muito do preconceito mais voltado aos moradores, conselho, e não falamos de funcionários. Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás, que é tragicômica, que um zelador ou gerente predial, não me lembro, ele falou assim: eu adoro mulher, adoro mesmo, mas trabalhar com mulher pra mim não dá. Normal. Só não é engraçado porque é trágico, é uma coisa, é tão idiota que acaba sendo engraçado. Sim. Mas não é tão oposto o que acontece às vezes com zeladores, gerentes prediais e funcionários de manutenção principalmente, né? Então, esse é o problema, porque todo mundo fala no sentido masculino da palavra para a profissão. Então, é o zelador, o manutencista, o faxineiro, o porteiro. Não tem mais o, é ou a. Uhum. Então, pode ser a zeladora. Hoje eu tenho 6 zeladoras mulheres. Sim. Eu tenho 12 manutencistas. Aliás, tem ganho muito espaço zeladora mulher, gerente predial. É muito mais detalhista. É muito mais atenciosa. Sim. Então, prédio com idosos, a gente prefere até as zeladoras. Eu tenho as manutencistas, faxineiras, fazem a limpeza muito melhor. Não precisa ter a força do homem que Porteiras antes. agora tem muito. Porteira é maravilhoso. Porteira não dorme em serviço, você sabia? Porque a gente fica ligado, a gente tem a segurança em primeiro lugar, né? Então, é aquela coisa de mãe, materno. Passo a noite inteira acordada vendo meu filho. O prédio se torna um filho. Eu não sei em números, mas se você pegar 10, 15 anos atrás, o que tinha de funcionária mulher dentro de condomínio, o que tem hoje, cresceu muito. Exponencialmente, com certeza. Mas a dificuldade do homem é de ter o comando feminino, independente da posição, seja a síndica, seja a zeladora que está comandando o porteiro, o faxineiro. Então, assim, é a dificuldade do homem aceitar as ordens e as determinações de um líder feminino. Esse é um problema nato. Então, assim, olha, usa esse produto para limpar aqui. Quem é você para saber qual é o produto? Olha, vamos trocar essa lâmpada que não está tão claro, de 6x9. Como é que você sabe? Eu sou homem, eu tenho que saber mais que você. Então, assim, fere o ego a gente saber um pouco mais, a gente pedir alguma coisa. Então, esse é o problema. E quando vem de baixo, eu tenho casos e casos. Por exemplo, eu tenho um condomínio que os funcionários não admitiram que uma síndica fosse eleita, porque eles só gostavam de homens no grupo deles. Eles pegaram a fiação da copa, cortaram, puseram para dentro do conduíte, achando que eu nunca ia descobrir, que eu ia achar que era resistência. Eles jogaram micro-ondas no chão e quebraram. Eles fizeram... Nossa, esse foi um caso extremo, hein? Nesse prédio eu tive vários casos extremos. E aí... muitas coisas para tentar boicotar, para ver se eu desistia. Então vamos fazer o que a gente faria em casa para a mulher ir embora, para ela se irritar e não sei o quê, para ver se essa mulher vai embora. E aí eles descobriram que essa mulher não foi embora, pelo contrário, essa mulher mandou metade deles embora. Por justa causa. Por justa causa, porque eles fizeram coisas absurdas e eu fui colocando câmera. Então, assim, você vai quebrar, você vai denegrir o patrimônio, vai fazer alguma coisa, vai insultar a faxineira. Eu comecei a colocar câmera com áudio, vídeo, para eu puxar as imagens, os vídeos, para comprovar e dar justa causa. Então, foram 3 em 2 meses por justa causa, por preconceito contra as mulheres do condomínio. Então, assim, dá para fazer? Dá. Enche o saco? Sim.
porque você tem que ficar lá monitorando, puxando nas Sim. câmeras e tudo mais. Mas a gente tem que aprender a coibir esse tipo de coisa. Então, A não ser conivente, né? exato. Tá acontecendo, deixa Não acontecer. aceitar. Não, coloca métodos. Você tem a tecnologia hoje a seu favor. Esse é um ponto, trazendo a Márcia para a conversa, você falou não aceitar. Normalmente, eu tenho uma percepção, assim, de que muitos assédios, eles são construídos, né? Então, é difícil, tem também, óbvio, um assédio começar com já um assédio, talvez, de pegar, de falar uma coisa tão agressiva. Muitas vezes ele é construído com uma pequena brincadeira, depois uma segunda brincadeira um pouquinho Exato. maior, vai ganhando território para virar uma coisa maior. E aí eu acho que o posicionamento da mulher, desde o primeiro, já falar, isso eu não gostei, isso eu não admito. Eu acho que a mulher tem um papel que deve ser exercido por ela para colocar o limite, né? Exatamente. E às vezes esse início da restrição, ela é encarada como agressão. Mas se a gente não se posicionar naquele primeiro momento, aquilo dali vira uma coisa banal. E que vai incomodar e que vai aumentar a proporção, né? Então, a gente tem que cortar no ato e a gente tem que estar ligada o tempo inteiro para poder se posicionar caso necessário. Então, o nível de estresse de uma síndica mulher é extremamente superior à de um síndico homem, que não precisa se preocupar com nada disso. A gente precisa provar que a gente tem conhecimento, que a gente precisa ser flexível nos relacionamentos para não ter conflito, para não chegar ao cúmulo de você demitir por justa causa, ou de você ter que enquadrar, ou de você fazer um BO. Então, muito embora a gente tenha que ter essa flexibilidade, tem situações que não dá, que extrapola o limite. E aí também a gente precisa se posicionar. Porque a gente, antes de ser síndica, a gente é mulher e a gente tem que ter, a gente respeita os outros, a gente tem a opção de respeitar os outros, mas a gente precisa ser respeitada. Sim. Então, esse respeito tem que ser mútuo. E, então, eu já fiz registro de BO, eu já tive processo criminal contra outra pessoa, e não só de violência verbal, como também de querer imputar denegrir a imagem da empresa dentro do condomínio, sabe? E assim, a gente constrói a nossa imagem durante a vida toda. Isso é feito no dia a dia, não é um fato que faz você ser quem você é ou a profissional que você é. É uma construção de acertos, de erros, porque quando a gente acerta, a gente comemora, mas quando a gente erra, a gente aprende. E você não erra porque você é mulher, né? Não erra porque eu sou mulher. Ser humano, né? A gente vai, a gente vai se melhorando, né? Muitas vezes eu percebo isso, né? A síndica é ótima, a síndica é ótima. Aí uma hora eu brinco em sala de aula que 2 certezas do síndico tem na vida. Uma é que ele vai morrer, outra é que ele vai errar. Isso aí. Você tá, quem faz gestão erra. E aí quando erra, aí é porque é mulher, né? Isso aí. Essa mulher devia não sei o que, quer dizer, qual o sentido disso, né? E aí que eu acho que é esse papel de se posicionar, né? Exato. Eu acho que eu percebo que tem algumas mulheres que não se posicionam e aí acabam não conseguindo progredir no mercado. É medo, né? Muitas vezes é por medo. Não progride, aí você fala, vocês, por exemplo, sofreram, né? Sim. Coisas absurdas, um empurrão, um comentário absurdo de café fotô, mas vocês se colocaram, não se vitimizaram, né? Passaram por cima disso, colocaram BO, fizeram o que tinha que fazer, em quem vocês acharam que tinha que fazer, mas estão lá mostrando que mulheres podem ser síndicas muito competentes e hoje você tem sucesso mais do que muitos homens. Sim. Então acho que isso é algo que a gente precisa, para quem está nos assistindo, mostrar isso, né? Uma coisa é você não admitir. E eu falo de novo sobre vitimização. Outra coisa é você se vitimizar. Você é a vítima, você não precisa se vitimizar. Exatamente. Mas a lei do stalking está aí e determina mulheres síndicas. Não é à toa. É porque as mulheres síndicas sofrem mais do que os homens, o stalking. Então, quando chega o stalking é para um homem, tem a pena, blá, blá, blá. Quando é para mulher, a pena é dobrada. Por quê? Porque desde o oi, as pessoas já vêm com preconceito. Então, para a síndica não é, oi, Karina, tudo bem? Não. Gracinha, lindinha, meu amor, bonitinha, florzinha. Você vê alguém chegar para um homem e falar, oi, florzinho, bonitinho, gracinho, amorzinho, não. Oi, senhor Ricardo, tudo bem?
Ainda tem um agravante, Karina. Esses dados para o stalking foram dos que são registrados. Exato. E os que não são registrados? Que é a maioria. A gente teve aí um monte de caso de síndico que apanhou em academia, síndico que apanhou em assembleia, síndico que apanhou... Só foi síndico, né? Cadê os casos de síndica? Porque eu já apanhei em assembleia, eu já apanhei em condomínio, e não tinha nenhum elevador parado, nem nada do gênero. É assim, você tá corrigindo, você aplicou uma advertência num dia, no outro dia você tá andando no condomínio, a pessoa desce surtada. É que, como eu falei, nesses casos desse tipo de agressão, eu acho que não é a questão do preconceito que faz a agressão, é a questão da covardia, talvez, porque ele agrediria alguém mais fraco do que ele. Mas está embutido o preconceito, porque o nível de violência é maior por conta do preconceito. Sim, não, porque é uma coisa absurda você bater numa mulher, quer dizer, desde pequeno, eu ensino meu filho, eu falo, ó, meu filho tem 7 anos, eu falo, ela te bateu, você não pode bater nela, ela é mais fraca que você, ela é uma mulher, ela é diferente. Não é igual brigar homem que fica se batendo, não sei o quê. É diferente. Homem e mulher são diferentes. Acho que isso é um ponto que a gente precisa... Sim. Não é que tudo igual. Não. A gente tem que ter direitos iguais, possibilidades iguais, mas existem as diferenças. E uma das diferenças é um respeito maior do sexo masculino com o feminino. Que bom que tem diferença. Que se fosse todo mundo igual, que graça teria. E aí a pergunta para a gente chegar para a parte final aqui é... Será que a gente caminha para uma melhora ou para uma diminuição ou para uma eliminação? Porque a gente viu agora, fugindo um pouco do sexo feminino, a gente ouviu, não sei se foi em São Paulo, alguma câmara, que o deputado falou, vazou o som falando que estão limpando porque está limpando a calçada porque é preto, né? Foi alguma coisa assim, sim. Talvez não tenha sido exatamente isso. Aí depois foi uma vergonha tragicômico, ele chamou 3 funcionários negros dele, né? E falou, eu tenho aqui 3 funcionários, então eu não tenho preconceito, né? Foi uma brincadeira que eu fiz. Brincadeira? Uma brincadeira, limpando porque é preto. Eu sou judeu, então quer dizer, é uma brincadeira, o cara é judeu, por isso que ele... Que brincadeira que é essa, brincadeira... né? Eu brinquei do Café Fotô, né? Se fosse quer dizer, o que vocês enxergam, assim, pra gente finalizar... A progressão disso, ou o ser humano vai ser babaca por muito tempo? Babaca sempre teve e sempre vai ter. Não tem um condomínio que não tenha um condômino que seja. Então, vamos pensar que pode diminuir? Pode. Como? Se as pessoas se empoderarem. Eu não estou falando de empoderamento feminino, eu estou falando de empoderamento humano. Seja o negro, seja o judeu, seja a mulher, não deixando que as pessoas falem quais os acessos que eles podem ter, quais os limites deles. Os sonhos. Então, se você se empoderar de eu vou até onde eu quero ir, o limite do outro não é o meu, de você cortar num gracinha. Então, quando alguém vier falar pra você, olha, Florzinha não, Karina. Eu acho que a senhora se confundiu. Alguém vier te agredir, faz uma ata notarial, pega a câmera, faz o boletim de ocorrência. Não admita. Enfrenta. Não admita, entendeu? Porque o admitir, a sua omissão, o seu deixa pra lá, é a mesma coisa que uma assembleia. Eu não vou brigar, deixa pra lá. Mas depois o prejuízo é de todo mundo. O silêncio dos honestos que faz o oportunista ganhar a oportunidade. Isso é muito clássico em assembleia, né? Quem está satisfeito não vai na assembleia, os oportunistas vão. E muitas vezes viram o jogo. Aí você não aguenta. E quantas vezes eu já ouvi um grupo de 3, 4... terminar com um trabalho maravilhoso de um síndico, e o cara falar, eu não aguento mais, eu vou embora desse condomínio, porque 3, 4, e os outros não se metem na briga. Sim. E aí eu já vi escândalos em condomínio, já vi dinheiro desviado por 3, 4, e o pessoal não quer confusão, quer dizer, e é aqueles caras do bem, que como a gente falou, as mulheres também do bem, voltando ao assunto, que deixam tudo bem, o cara só fez isso, daqui a pouco... E tem uma cultura paternalista, né, na área condominial. Sim. É muito passional. Então, deixa pra lá, já foi, já aconteceu. E esse passional é em relação aos funcionários, né? Porque, principalmente no Rio, é muito... A relação com os funcionários é muito, sabe, de ajudar, de coitadinho, disso, daquilo. E aí restringe determinadas funções para a mulher, porque o homem é pesadão e tal, mas aí reclama do detalhe que o homem não vê e a mulher vê. Então, são informações que eu acho que a gente que tem esclarecimento, a gente que tem conhecimento, a gente tem responsabilidade de repassar.
E quando a gente repassa e começa a conscientizar, a tendência é diminuir. Eu não tenho a pretensão de zerar essas pessoas complicadas, até porque eu acho que isso não vai acontecer nunca, né? Mas eu acho que quanto mais a gente puder informar as pessoas para que elas repensem os seus conceitos e as suas atitudes, a gente vai estar exercendo não só a humanização, como também a cidadania, porque a gente precisa que essas pessoas entendam a gravidade de determinadas falas que culturalmente as gerações vêm repetindo e que é muito interessante que as gerações novas corrigem as gerações antigas. A gente fala coisas como criado mudo, né? Que são coisas que não deveriam ser, mas pra gente é normal. Exatamente. E assim, a gente não malda, né? A gente recebeu essa informação num contexto que quando a gente fala, a gente não sabe o fundamento histórico. E aí quando a gente descobre o fundamento histórico, e isso é informação, isso é conhecimento, a gente repensa em verbalizar aquele termo novamente. Então, é trabalho de formiguinha. Todo trabalho é de formiguinha. Você mudar a cultura, você não consegue mudar num estalar de dedos. Mas se a gente não fizer nada, nunca vai mudar. Para terminar, eu vou chamar o Aplicando Advertência. Esse programa foi espetacular, mas vou fazer, para finalização, o nosso Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você que é um babaca que tem preconceito contra a mulher síndica. Você é babaca, você é frustrado, você apanha em casa da mulher, ou fica aí, sei lá, e tem o preconceito contra a mulher. O que muda? Se é mulher ou se é homem? Tem que ser competência. Entende de sindicatura profissional? Ah, mas errou porque era... Não errou porque era mulher. Eu conheço muita mulher que conhece mais de manutenção do que homem. Eu conheço muita mulher que conhece mais de carro e dirige carro melhor do que homem. Então, assim, não é porque é negro, porque é judeu, porque é espírita, porque é mulher, porque é homoafetivo. Gente, pessoas são competentes, incompetentes, erram e acertam. Preconceito é coisa de babaca. Valeu? Muito obrigado pela presença. Karina, foi muito bacana o programa e espero que volte outras vezes, já que você é aqui de São Paulo e... Só me chamar, né? Tá chamada, gente. Obrigada aí, ó. Obrigado, viu? E a senhora pode pegar a ponte aérea mais vezes, Márcia, e vir no programa, porque participação muito rica também. Muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição. Eu que agradeço. E você tem um compromisso firmado com a gente semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.